Ai. Ah! Alô? Meu Deus do céu. Mas será que vocês não me deixam em paz, não? Eu já falei tudo que eu quero nesse apartamento. É a reforma da minha casa. Meu apartamento, né? O quê? Meu Deus do céu, quebrou o quê? A pia? Quem quebrou? O Luiz? Como assim? Como o Luiz quebrou minha pia? Ele vai pagar essa minha pia. Eu não quero saber, eu quero uma pia nova. Tá bom. Tá, é aqui. Não. Boa parte da população brasileira adora ligar a televisão na hora do almoço e assistir aqueles programas sensacionalistas envolvendo crimes. As notícias envolvem mortes, assaltos, estupros, sequestros e tráficos de droga. Eu, como detetive, eu tô acostumado a ver coisas como essas na vida real. Mas não pense que isso é algo recente. Esse tipo de programa vai ao ar na televisão brasileira desde os anos de 1990. Um desses programas apresentado por um homem chamado Wallace Souza. Chamou a minha atenção no final da década de 1990. Ficou curioso? Ficou curioso? Eu sei que você ficou curioso, você não conhece? Calma, eu conto mais detalhes sobre esse caso para vocês. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Bira, né? O detetive. Não repara, não. É que a minha casa tá em reforma. E aí tá vindo tudo pra cá. Olha aí como é que tá isso aqui. Eu não consigo trabalhar em paz, já tô cansado. Bom, aí, meus amigos. O Brasil é um país onde frequentemente acontecem atrocidades, não é verdade? As pessoas fazem de tudo para conseguir alcançar o sucesso. E às vezes acabam passando dos limites. A história que eu vou contar para vocês agora foi um dos casos brasileiros que me fizeram enxergar o quão desumano uma pessoa pode ser. O personagem principal de hoje se chamava Francisco Wallace Cavalcante de Souza, conhecido popularmente apenas como Wallace Souza. Wallace nasceu no dia 12 de agosto de 1958, no estado do Amazonas. Seus outros irmãos eram Marlúcia, Ulisses, Carlos e Fausto Souza. O Wallace entrou para a polícia na década de 1970, 1970, mas não obteve sucesso com a carreira. Em 78, ele foi expulso da Polícia Civil por um motivo vergonhoso. Imagina, ele estava desviando combustível da corporação, o que, vocês imaginam, custou seu emprego. O Wallace se tornou repórter no começo dos anos 90 e começou a fazer seu programa policial. No início era algo precário, mas logo patrocinadores se interessaram pelo programa. Tempos depois, no mesmo ano em que o Canal Livre ia para o ar, o Wallace tentava ingressar na política. Porém, na sua eleição para se tornar vereador de Manaus, ele recebeu menos de 900 votos. Após essa decepção na política, o Wallace resolveu investir em seu programa. Até porque, caso ele fizesse sucesso na televisão, era bem provável que ficaria mais fácil ingressar na política. Em 1996, ele começou a apresentar o Canal Livre na TV Rio Negro. No estilo do Programa do Ratinho, Programa do Ratinho, Programa do Ratinho. O Canal Livre era dividido por 3 pessoas. O Wallace, que era o âncora, Carlos e Fausto Souza, os irmãos de Wallace, que cuidavam das reportagens externas. Os 3 se intitulavam Os Irmãos Coragem, em alusão à telenovela brasileira, discursando que eles lutavam pela população. A produção do programa ficava por conta de Vanessa Lima, e as reportagens envolviam casos policiais mostrando assassinatos, sequestros e operações de repreensão ao tráfego. O Wallace tinha alguns bordões como
Manaus não pode virar uma terra sem dono. E mal sabia o povo amazonense que ele estava envolvido com crimes. O âncora do Canal Livre sempre apresentava uma revolta muito grande com os crimes exibidos em seu programa. O Canal Livre chegou a ter mais audiência que a Globo no Amazonas. Algo que para o patamar do programa era incrível. O curioso é que em muitas reportagens feitas pelos irmãos do Wallace, eles chegavam na cena do crime bem antes das autoridades. O Wallace se tornou uma verdadeira febre entre o povo amazonense. Durante os anos em que o programa esteve no ar, era difícil entrar em casa de alguma pessoa em Manaus que não estivesse passando o Canal Livre na hora do almoço. O programa fazia assistencialismo e também tinha uma vertente humorística. O estúdio onde o programa era gravado se chamava Olímpico Clube e tinha um espaço com cerca de 300 cadeiras. Por isso, frequentemente, uma plateia formada por moradores de bairros periféricos de Manaus acompanhava o entretenimento de perto. Quem é? Entrega pro seu Bira. Da onde? Mais coisa da minha casa. Vê se pode isso. Isso aqui era o acordeão do meu pai. Aí, ó, tudo de casa. Lembra que eu disse que o Canal Livre era estilo o programa do Ratinho? Bom, no palco, o Wallace tinha a companhia de um fantoche chamado Galerito, que soltava comentários sobre as notícias e ficava por conta de deixar o programa um pouco mais engraçado. Tipo aquele papagaio. Bom, vários artistas locais se apresentavam no programa, o que ajudava a segurar a audiência. Mesmo cometendo crimes, o Wallace fazia questão de ajudar as pessoas. Ele contava histórias de pessoas que passavam por dificuldades financeiras e pedia ajuda. Muitos dizem que tudo isso tinha relação com o governo. Quando o governo estadual não conseguia suprir as necessidades da população, as pessoas procuravam ajuda em programas como o do Wallace. Com denúncias de crimes, críticas ao governo e assistencialismo, estava tudo certo para que o Wallace finalmente entrasse para a política. Em 1998, estando em evidência no estado do Amazonas, o Wallace foi eleito deputado estadual com incríveis 51.181 votos pelo partido PL. Naquele ano, o Wallace era o deputado mais votado no país. Na verdade, o Wallace foi eleito deputado estadual mais 2 vezes, em 2002 e em 2006. O número de votos de Wallace era muito expressivo, tanto que ele chegou a ser, de forma proporcional, o parlamentar mais votado do Brasil. Nas suas campanhas eleitorais, ele mantinha o mesmo discurso do programa, afirmando que o seu objetivo era reduzir a criminalidade em Manaus. Mas eu me lembro... Claro, eu me lembro muito bem do sucesso que o Wallace fazia. Lembro do destaque que os jornais deram para ele na época por ter vários votos, né? Porém, mesmo eu sendo um detetive, nunca suspeitei dos crimes que o Wallace estava cometendo. E foi no último mandato do Wallace Souza que seus crimes vieram à tona. No ano de 2009, seu mandato foi cassado sob acusação de organização criminosa. Na verdade, o tempo começou a fechar. Em 2008, se eu não estiver enganado, quando o ex-policial militar Moacir Jorge, conhecido como Moa, foi preso com armas ilegais e cocaína.
No seu depoimento, Moacir afirmou que existia uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas que era chefiada por Wallace e seu filho mais velho, Rafael Souza. Moacir também disse que os seguranças de Wallace, que na maioria dos casos eram policiais ou ex-policiais, foram orientados a fazer um verdadeiro caos em Manaus, cometendo homicídios e quebrando o patrimônio público para tentar desmoralizar o trabalho da inteligência da Secretaria da Segurança Pública. O desejo de ter poder pode subir na cabeça das pessoas. E parece que foi isso que aconteceu com Wallace. Na época, muitas pessoas disseram que Moacir poderia estar simplesmente inventando toda aquela história para manchar a imagem de Wallace. Mas havia uma foto de Wallace e Moacir na casa do apresentador. Os dois dentro da piscina. Com isso, o Ministério Público e a Polícia Civil começaram as investigações. Para a polícia, a quadrilha estaria envolvida com a morte de traficantes. As ordens das execuções, segundo a denúncia do Ministério Público, eram de Wallace. O fato curioso é que, com esses crimes encomendados, além de Wallace aumentar a audiência do seu programa, ele ainda exterminava seus concorrentes no mundo das drogas. Os assassinatos exibidos no programa envolviam o grupo rival, o que ajudava na disputa pelo controle do tráfico de drogas em Manaus. Quando questionado sobre as acusações, Wallace negava tudo e dizia que não tinha envolvimento algum com o caso. Era uma entrevista, aliás, eu lembro. Em uma entrevista ele chegou a dizer o seguinte: talvez venho passando a maior perseguição política já registrada nesse estado. Perseguição mais vil e irresponsável que tem colocado a vida da minha família em risco. Vocês conhecem esses discursos. E foi então que, no final de setembro de 2009, o mandato de Wallace foi cassado. Ele foi expulso do partido por estar sendo acusado pela Polícia Civil. A cassação fez com que o Wallace perdesse foro privilegiado e passasse a ser investigado como uma pessoa comum. Menos de uma semana depois, a justiça decretou que o Wallace fosse preso, sob acusação de associação ao tráfico. Ele passou 4 dias foragido e se entregou à polícia no dia 9 de outubro. No dia da busca na casa de Wallace, os policiais encontraram R$250 mil, 15 mil dólares e uma quantidade considerável de munição. Além disso, havia uma lista que constava uma relação de armamentos pesados e projéteis deflagrados, provavelmente de balas que tinham sido retiradas das cenas de um crime do traficante conhecido como Bebetinho. Rafael, o filho mais velho de Wallace, assumiu ser dono do material e foi preso. As coisas começaram a ficar mais complicadas quando os outros 2 irmãos de Wallace também foram acusados. Vocês têm noção de quanto isso é estranho? Um programa de televisão que era praticamente uma formação de quadrilha? Eu já vi casos de políticos que mandaram matar pessoas por interesses, mas mandar matar por audiência? Eu nunca tinha visto isso. O Wallace estava preso e seus processos penais estavam em fase inicial. Mas em 2010, um acontecimento mudaria o destino de Wallace. No dia 18 de março de 2010, ele foi internado por causa de uns problemas de saúde. No dia 27 de julho de 2010 também, o Wallace veio a falecer. Segundo os médicos, a vítima sofria uma parada cardíaca. Na época, a família afirmou que o ex-deputado teve uma infecção generalizada. Ele sofria de ascite refratária por causa da síndrome de Budd-Chiari, uma doença no fígado que eu não conheço. Logo quando eu estava começando a investigar o caso de Wallace, ele veio a falecer. Esse, de fato, fez com que os processos penais contra ele fossem suspensos. A advogada de Wallace diz que ele foi assassinado, mas isso nunca foi provado. Esse caso divide opiniões. A família diz que ele era inocente e muitas pessoas cogitaram a possibilidade da justiça ter sido induzida ao erro. Mas a Justiça de Manaus acha que está claro que ele tinha participações nos crimes pelos quais estava sendo acusado. Isso é tudo que eu sei sobre o caso do Wallace. Mas se você quiser saber mais,
Recentemente, a Netflix lançou uma série documental chamada Bandidos na TV, com entrevistas que contam cada detalhe dessa história. Ah, é duro, não é, meus amigos? Mas por hoje eu fico por aqui. Nos encontramos no próximo vídeo. E eu vou ficando aqui com essa confusão por causa da reforma no meu apartamento.